Olá, bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje, vamos explorar um ponto que, nossa, é muito debatido na escatologia cristã, né? Quem são, afinal, aqueles 24 anciãos que aparecem lá no livro do Apocalipse? Porque, dependendo de quem eles são, muda bastante a forma como se enxerga a igreja e a tribulação. A nossa fonte base aqui é o Manual de Escatologia do Dwight Pentecost, um trabalho assim bem detalhado sobre profecias. E a nossa ideia é tentar entender os argumentos do Pentecost para identificar esses anciãos, sabe? E o que significa eles já estarem lá no céu, logo em Apocalipse 4. O que isso quer dizer nessa interpretação? Exato. O Apocalipse 4 é um marco ali, uma transição bem clara. Se a gente seguir a estrutura que o próprio Apocalipse dá, lá em 1.19, tem as coisas que viste, que é a visão de Cristo, no capítulo 1. Depois as coisas que são, as cartas às igrejas, capítulos 2 e 3, que representariam a nossa era, a era da igreja. E aí, a partir do capítulo 4, começa a terceira parte. As coisas que hão de acontecer depois destas. E a primeiríssima cena dessa nova sessão são justamente esses 24 anciãos lá no céu. Certo. Então o cenário é esse. João é levado em visão para o céu, vê o trono de Deus e ao redor outros 24 tronos. E nesses tronos, Estão eles, os 24 anciãos, o texto diz, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Apocalipse 4, verso 4. E entender quem são eles é crucial mesmo para saber como a igreja se relaciona com o que vem depois, com a tribulação que vai ser descrita. e o que significa ser um ancião aqui, esse termo, presbitérios? O que eles fazem lá? Bom, o termo em si já tem história, né? O Watchman que o Pentecoste cita, lembra dos anciões de Israel lá no Antigo Testamento? Eles eram representantes do povo, mas também tinham funções de liderança, de julgamento, sabe? E no Novo Testamento a ideia continua. Representantes, líderes. E as ações deles no livro são tipo figuras paradas ou eles participam? Muito ativas. O Scott, outro autor que o Pentecoste usa, ele até lista o que eles fazem ao longo do livro. Olha só, eles estão sentados em tronos, isso já indica autoridade, né? E descanso, talvez. Eles se prostram, adoram o tempo todo, consolam João quando ele chora lá na frente, ajudam a interpretar as visões, tem harpas, que é música, louvor, e taças de incenso, que são as orações dos santos, e cantam um novo cântico, um cântico de redenção. Eles estão super envolvidos, bem perto do trono, perto do Cordeiro, celebrando cada passo do plano de Deus. Não são meros espectadores de jeito nenhum. Nossa, essa atividade toda, essa adoração constante, é bem marcante mesmo. E o número 24, tem alguma pista aí? Tem sim. O Pentecoste, de novo citando Scott, aponta para uma conexão bem interessante lá com 1 Crônicas 24 e 25. Lembra que Davi organizou os sacerdotes levitas em 24 turnos, Uhum. ou ordens? Cada turno representava o sacerdócio inteiro diante de Deus. A ideia, então, é que esses 24 anciãos poderiam ser um símbolo, representariam a totalidade de um corpo sacerdotal lá no céu, ligado a Cristo, que é o nosso grande sumo sacerdote. Interessante essa conexão sacerdotal. Mas e como isso ajuda a dizer quem eles são? Pois é, aí que entram as diferentes teorias que o Pentecoste discute. Quem forma esse sacerdócio celestial que os 24 representam? Os textos analisam 3 possibilidades principais. Certo, qual seria a primeira? A primeira é que eles seriam anjos, seres angelicais de uma ordem bem elevada. O Alexander Hiss defendeu essa ideia, ele sugeriu que seriam anjos gloriosos liderando o louvor lá no céu, celebrando o plano de Deus, mas talvez sem ter passado pela experiência humana do pecado e da redenção. Né? O Hiss até levanta a possibilidade de eles serem diferentes dos santos que vão ressuscitar depois. Anjos ocupando tronos e com coroas. Como o Pentecoste avalia isso?
Ele acha que o texto apoia essa ideia? Então, o Pentecoste argumenta que não. Ele levanta várias objeções. Primeiro, a própria adoração deles, especialmente o foco na redenção, a gente vai ver isso melhor no Cântico de Apocalipse 5. Eles parecem se encaixar muito mais com seres humanos que foram redimidos. Segundo, eles usam estéfanos. Ah, as coroas que você falou. Isso, e aqui é importante, são coroas de vitória. Tipo as que davam para os atletas que venciam. Não são diademas de realeza, são estéfanos. Isso sugere que eles venceram algum conflito, passaram por uma luta. Uma característica muito mais ligada aos crentes na Bíblia do que aos anjos. Anjos geralmente não são descritos recebendo coroas por vitória. E tem mais. O Pentecoste ressalta que, nas visões, os anciãos são sempre distinguidos dos anjos. Por exemplo, lá em Apocalipse 5:11, a contagem é anjos e os seres viventes, e os anciãos. São grupos diferentes. E o Scott aponta outras diferenças. Os anciãos cantam, os anjos mais proclamam. Os anciãos são 24, contados. Os anjos são multidões incontáveis. Os anciãos estão sentados em tronos e coroados, o que não se diz dos anjos assim. Então, para Pentecoste, essa identificação como anjos, ela não se sustenta muito bem no texto, sabe? Ok, entendi. Esses pontos, especialmente das coroas de vitória e da distinção no próprio texto, parecem complicar essa teoria dos anjos. Qual é a segunda interpretação que o Pentecoste analisa? A segunda teoria é que os 24 representariam todos os salvos, juntando o pessoal do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O H.A. Ironside é um nome associado a essa visão. A ideia seria que o 24 viria de 12 plus 12. 12 representando as tribos de Israel, ou seja, os santos do Antigo Testamento, e 12 representando os apóstolos da igreja, os santos do Novo. Seria um símbolo bonito, né? Da unidade de todo o povo de Deus lá no céu. Tem uma certa beleza mesmo, essa ideia de união. Mas qual o problema com ela, segundo a análise do Pentecoste? O problema central aqui, na argumentação dele, é o tempo. Especificamente o tempo da ressurreição dos santos do Antigo Testamento. E aqui é fundamental entender a linha escatológica que ele segue, que é a pré-tribulacionista. Ele vai argumentar olhando para passagens como Daniel 12, Isaías 26 e até a expectativa judaica lá em João 11, que a ressurreição de Israel está ligada à segunda vinda de Cristo à Terra, ou seja, depois do período da tribulação. Ah, entendi. Então, se a visão de Apocalipse 4 acontece antes da tribulação começar, que geralmente se entende que começa para valer no capítulo 6, com os selos, como é que os santos do Antigo Testamento poderiam estar ali já ressuscitados, glorificados, com coroa e tudo, se a ressurreição deles seria só mais tarde? Exatamente essa é a dificuldade que o Pentecostes levanta. Se a ressurreição dos santos do Antigo Testamento é pós-tribulacional e os 24 anciãos já estão lá glorificados antes da tribulação, então eles não poderiam incluir representantes do Antigo Testamento. Esse raciocínio todo pressupõe, claro, uma distinção no plano de Deus, no cronograma para Israel e para a Igreja, quanto à ressurreição e glorificação. Certo, faz sentido. A lógica do tempo, dentro dessa estrutura pré-tribulacionista, cria um obstáculo para essa segunda teoria. O que nos leva, imagino, para a terceira opção, que parece ser a que o material defende mais, né? Correto. A terceira teoria, e a que o Pentecoste de fato defende como sendo a mais consistente com os dados bíblicos que ele analisa, é que os 24 anciãos representam exclusivamente os santos da era da Igreja, ou seja, os crentes salvos entre o dia de Pentecostes e o arrebatamento, que já teriam sido ressuscitados, transformados, arrebatados e glorificados no céu. E quais seriam os argumentos para sustentar essa visão? Imagino que sejam vários, já que é a posição que ele defende. Sim, ele apresenta um conjunto de evidências que, na visão dele, apontam todas para essa conclusão. Vamos passar pelos pontos principais. Primeiro, a questão do sacerdócio, que a gente já tocou. O número 24, remetendo aos turnos sacerdotais, e a igreja, lá em 1 Pedro 2, é descrita como sendo agora, nesta era, um sacerdócio santo e real.
Embora Israel tenha sido chamado para ser um reino de sacerdotes, e os santos da tribulação também vão ter funções sacerdotais lá no milênio. Pentecoste argumenta que a igreja é o grupo que já está constituído como esse corpo sacerdotal sob Cristo antes da tribulação começar. Faz sentido, né? Conectar o símbolo do sacerdócio com o grupo que é chamado de sacerdócio agora. O que mais? Segundo, a posição nos tronos. Eles estão sentados em tronos ao redor do trono de Deus, e essa é uma posição de honra, de corregência, que foi prometida especificamente para a igreja vencedora. Lá em Apocalipse 3:21 diz: ao vencedor, dar-lei sentar-se comigo no meu trono. Isso é diferente dos anjos, que geralmente aparecem de pé na presença de Deus, né? Lucas 1:19, 1 Reis 22, e diferente também da posição futura de Israel, que vai estar sujeita ao reino de Cristo. Pentecoste até cita um autor, Lincoln, que diz que criaturas sentadas na presença de Deus indicam uma nova ordem de coisas, algo específico para os redimidos dessa dispensação. Nossa, essa diferença entre sentado e em pé é sutil, mas nesse contexto de hierarquia no céu, faz bastante diferença. Exatamente. Terceiro ponto, as vestes brancas, um símbolo bem claro da justiça de Cristo que é dada aos crentes, né? Isaías 61:10, e isso também foi prometido à igreja em Apocalipse 3, versos 4 e 5. E quarto, as coroas, as estéfanos. Como a gente já falou, são coroas de vitória. O que isso implica? Que eles terminaram a corrida, venceram a batalha espiritual, foram ressuscitados, porque não se coroa espírito sem corpo, e já receberam suas recompensas. Onde? No tribunal de Cristo, que na visão pré-tribulacionista aconteceria no céu, depois do arrebatamento e antes da tribulação. E o ato deles lançarem as coroas aos pés de Cristo, lá em Apocalipse 4:10, sugere o quê? Adoração. Reconhecimento de que toda vitória, toda recompensa vem dele. Algo que faria todo sentido para a igreja recém-chegada no céu e recém-recompensada. Então, a posição nos tronos, as vestes brancas, as coroas de vitória, tudo isso aponta para crentes que já foram glorificados e recompensados. E quanto ao que eles dizem? O que eles cantam? Esse é o quinto ponto e é crucial. A adoração e o cântico de redenção lá em Apocalipse 5, verso 9. Eles cantam um novo cântico. E o que diz o cântico? Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Tem uma pequena discussão textual aí, se o original diz nos compraste ou só compraste. O Pentecoste, citando um tal de Sais, argumenta que tem boa base para incluir o nos, o que deixaria explícito que eles cantam sobre a própria redenção deles. Mas mesmo que não tenham nos, o foco ali é total na redenção pelo sangue de Cristo, né? Exatamente. Mesmo sem o pronome, o tema central é a redenção que eles estão celebrando. Eles poderiam estar cantando sobre o fato objetivo da redenção que eles mesmos viveram. Ou até, quem sabe, celebrando já por antecipação a redenção que Cristo vai trazer para os santos da tribulação, que virão dessas tribos, línguas, povos e nações. De qualquer forma, é um cântico que, tem tudo a ver com a experiência da igreja, o corpo dos redimidos por Cristo. E ainda tem mais 2 pontos rapidinho que reforçam a ideia. Sexto, o conhecimento íntimo dos planos de Deus. Eles parecem ter uma compreensão especial do que está rolando, sabe? Como quando um ancião consola João, explica as coisas para ele lá em Apocalipse 5 e 7. Isso combina com a promessa de Jesus, lá em João 15, de tratar seus seguidores como amigos, revelando os propósitos do Pai. E sétimo, a associação com o ministério sacerdotal através daquelas taças de incenso que são as orações dos santos, lembra? Apocalipse 5:8. Embora eles não sejam mediadores, o único mediador é Cristo, essa associação com as orações mostra uma empatia, uma função sacerdotal que, de novo, encaixa bem com a descrição da igreja como sacerdócio real. Puxa vida, realmente, quando a gente junta tudo isso, o número ligado ao sacerdócio, a posição nos tronos, as vestes, as coroas de vitória, o cântico sobre redenção, esse conhecimento íntimo, a função sacerdotal,
A argumentação do Pentecoste para dizer que os 24 anciãos são a igreja glorificada parece bem amarrada, né? Dentro dessa linha de interpretação, claro. Sim, essa é a conclusão que o material apresenta. O Pentecoste até termina citando um outro autor, Karl Armerding. Ele destaca como essa intimidade, essa proximidade, essa adoração dos anciãos reflete exatamente o que Jesus pediu na oração de João 17, que os seus seguidores estivessem com ele para ver a sua glória. Os 24 anciãos seriam então essa representação visível da igreja, já glorificada, presente, ativa no céu, antes que os julgamentos da tribulação comecem a acontecer aqui na terra. Então, para a gente recapitular a análise que fizemos aqui do texto do Pentecost, a interpretação que ele apresenta é que os 24 anciãos, lá em Apocalipse 4 e 5, são a igreja. Quer dizer, os crentes da nossa era, entre Pentecostes e o arrebatamento, já levados para o céu, ressuscitados ou transformados, recompensados e ocupando essa posição de honra e adoração. E o ponto-chave é que eles estão lá antes do início da tribulação. Exatamente isso, toda a simbologia, o número 24 e o sacerdócio, as vestes brancas e a justiça, as coroas e estéfanos de vitória e recompensa, a posição sentada nos tronos como corregentes e o cântico de redenção, que é a experiência central da igreja. Tudo isso, segundo Pentecostes, aponta para essa identificação. Os anciãos são a igreja glorificada. E isso os diferencia tanto dos anjos quanto dos santos do Antigo Testamento, porque a ressurreição destes, nessa visão, aconteceria mais tarde. Essa leitura realmente oferece uma perspectiva bem clara sobre a relação da igreja com a tribulação, pelo menos seguindo a linha do Pentecost. A igreja não estaria aqui na Terra durante esse período, estaria lá no céu. E, sabe, isso deixa a gente com uma questão para pensar um pouco, né? Indo um pouquinho além do texto, mas com base nele. Se essa interpretação estiver correta, se os 24 anciãos são mesmo a igreja glorificada, vendo os eventos aqui da terra lá do céu, como será que essa perspectiva única, essa proximidade do trono, essa visão do plano de Deus se desenrolando, como isso afetaria a adoração, a compreensão, talvez até a intercessão dessa igreja lá no céu, por aqueles que ainda estão passando por provações, sejam os santos da tribulação ou mesmo as pessoas hoje. Fica aí a reflexão. Agradecemos a companhia nesta exploração do pensamento de Dwight Pentecost sobre quem são os 24 anciãos.